Fala galera da Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje eu trago dois vídeos aqui para vocês. Bem, o primeiro vídeo é o chupa-cabra da lua cheia. Galera, um recado importante aqui, toda sexta-feira eu tô fazendo live na Twitch, então quem não me segue na Twitch, clique no link aqui abaixo na descrição do vídeo e me sigam lá. E também galera, eu vou estar avisando os dias que eu vou fazer live aqui no YouTube pelo Twitter. Então me sigam no Twitter, fael.portinari. Então vamos lá para o relato, o chupa-cabra da lua cheia. Em cidades pequenas, os mais diversos boatos movem as notícias na sociedade local. Um desses me chamou particularmente a atenção. Olá Elite Oculta, eu sou o Nicolas, sou morador de Correntina na Bahia. E o que vou lhe relatar aconteceu com o meu tio-avô, que era irmão do meu avô aqui no interior de Correntina. O ano era 1936, para ser mais exato. E esse tio-avô morreu em 2000 por conta de problemas de saúde. E ele contava assim: as pessoas estavam falando cada vez mais de uma criatura que atacava em noites de lua cheia. E isso dava o poder. Este boato havia de ser recontado. O boato só piorava a cada boca em que se passava. E logo a cidade estava amedrontada com a aparição e ataques do chupa-cabra. E naquele tempo as pessoas chamavam de chumaçaras. Chumaçaras é aquele ser lendário que, além de matar suas presas, sugava o seu sangue até a última gota. E naquele tempo saíram dizendo que o ser pegava também mulheres e crianças e o caos se instalava. Naquele tempo, os homens estavam de mãos atadas por conta de processos políticos. Então, eles resolveram que era hora de colocar um ponto final naquela história. Era um comentário só. Os homens da cidade reuniram-se na varanda de um velho coronel que se chamava Macedo. E durante aquela tarde, eles resolveram que naquela noite iriam ficar de tocaia. Então, armar uma emboscada para aquele diabo sanguessuga. E assim fizeram. Era um dia quente de verão, enquanto o vento forte assobiava entre os galhos das árvores. Os homens se dividiram em duplas e então adentraram na mata gelada. Era exatamente meia-noite, e foi quando seus corações aceleravam no ritmo absurdo. O demônio iria se revelar a qualquer hora para alguma das duplas dentro da mata. E não deu outra. Logo o grunhido diabólico foi ouvido. Era alto e amedrontador, como parecido de uma onça, mas com barulhos como de ossos se contorcendo. Olhos vermelhos se acenderam numa moita próxima dos dois. E o velho coronel não hesitou em apertar o gatilho e disparar um tiro contra a origem do barulho. Mas foi no segundo seguinte que aquele ser terrível emergiu-se das trevas e se mostrou diante da luz fraca da lua. A sua pele parecia ser impenetrável, com aparência escamosa, e os seus olhos vermelhos como de um demônio do inferno. A criatura possuía longas orelhas e garras pontudas. Seus dentes eram pontiagudos e estavam à mostra. O diabo era intragavelmente horripilante, e foi num golpe certeiro e aquele ser derrubou o coronel no chão. E em seguida, abocanhou o calcanhar do filho do coronel, o puxando por uma clareira como se este fosse uma boneca de trapos. O mesmo sumiu na escuridão. O velho tentou segui-los, mas as suas pernas cansadas não eram pares para um ser tão grande. E neste momento, o velho coronel sentiu outro golpe.
E para sua surpresa e desespero, era outro chupa-cabras. E por sorte, assim que se voltou para o velho, o mesmo já soltara uma bala em sua direção, acertando-lhe na região das pernas dianteiras. A criatura correu escondendo-se na escuridão. E o velho começou a soar um apito que trazia amarrado ao pescoço, como quem pede ajuda. E logo ele pôde ouvir outros apitos que estavam com outras duplas. Porém, algo já estava começando a lhe cheirar mal. Quanto mais próximo da cidade ele estava, mais gritos de desespero ele ouvia. Algo estava acontecendo. Um vulto enorme começou a correr entre as moitas e galhos molhados no chão. O velho correu até a sua casa para apanhar os seus cães. E quando se aproximou de casa, ele notou que uma algazarra se fazia ao redor de sua casa. E a sua esposa corria em sua direção. A velha senhora soluçava enquanto narrava ao marido que o outro filho dela fora arrastado pelo demônio sanguessuga. O coronel gritou várias vezes soltando a sua fúria. Ele apanhou armas e munições e em seguida saiu em direção da mata, decidido a se vingar da criatura para dar um fim naquele inferno. Ele apanhou a sua lanterna em uma mão e na outra uma escopeta calibre 12. Na cintura 2 revólveres calibre 38 e o seu velho facão. E para lhe ajudar nessa caçada, ele trouxe consigo 2 cães de caça, a quem ele não havia trazido antes por medo de os perderem. A mata ainda estava silenciosa, quando por volta de 3 da manhã, ouvia-se de novo os urros e grunhidos como antes. 2 pares de olhos vermelhos acenderam-se na mata o olhando. As pernas do coronel tremeram e o suor lhe desceu o corpo. Só que desta vez não era mais o medo que o movia. Agora era o ódio puro e rancor que o fazia transpirar. O velho apontou a sua escopeta e atirou 2 vezes contra aquela coisa. Enquanto ele disparava contra as criaturas, os cães latiam e investiam contra aquelas coisas. Um disparo derrubou uma das criaturas no chão, fazendo a outra delas correr mata adentro. O coronel estava tão decidido a matar aquilo que se aproximou daquela coisa agonizando, enquanto os cães o mordiam e arrancavam a sua carne. Pegou seu facão e degolou o animal. Colocou a sua cabeça numa sacola de couro e seguiu para a mata. Ele já estava perto de onde foi atacado com seu filho quando sentiu um impacto forte em suas costas. Uma dor intensa de algo segurando as suas pernas, como se a rasgasse com garras enormes. O coronel deu uma facãozada na mão da criatura e logo em seguida aquela coisa caiu no chão. Por muitas vezes ele tentou acertar um tiro de 38 naquela coisa, mas os poucos tiros que acertou na criatura não parecia lhe surgir efeito. A coisa investiu para cima dele mais uma vez, agarrando seu braço com a boca e deixando o mesmo neutro como algo anestesiado. Mas mesmo assim, o velho ainda lhe deu mais uma facãozada, arrancando a sua perna, e a coisa caiu gritando no chão, fazendo barulhos e urros terríveis, que de tão alto até chegaram a deixar o velho coronel surdo de um dos ouvidos. Com muita dificuldade, o velho terminou de exterminar a criatura na bala. Mas como estava sem uma das mãos, ele acabou por não conseguir trazer a sua cabeça.
Entretanto, isso não o impediu de exibir a cabeça daquela coisa na entrada de sua fazenda até o dia de sua morte. Mesmo assim, o Coronel Macedo foi reconhecido e venerado por muito tempo na região. E até hoje, as pessoas ainda contam a sua história por aqui, como prova de coragem e da bravura daquele coronel. Nos dias de Semana Santa e de lua cheia, algumas pessoas mais velhas que ainda vivem nessas terras ainda temem que o chupa-cabra possa retornar. E alguns moradores mais velhos do interior ainda não saem de suas casas. Bem, este é o conto do meu tio Coronel Macedo e os dois chupa-cabras do interior da Bahia. Boa noite. Bem, este foi o relato dos dois chupa-cabra. O segundo relato de hoje é o Mapinguari de Luiz Gomes no Mato Grosso. Então, vamos ao relato. Em alguns lugares, Mapinguari, mas na nossa região, aqui conhecemos como pé de garrafa. Ele é um ser quase que mitológico que vive nas matas antigas que cercam os mistérios do Nordeste. Na maioria das vezes, é um ser grande de uns 2 metros de altura, com um corpo forte, peludo, com um olho na testa e uma boca enorme na barriga, e com cascos de cavalo. E as pessoas dizem que essa criatura ainda habita nas chapadas e cerrados, nas regiões norte e nordeste do Brasil. E o que vou lhes contar é uma história contada por várias gerações em minha família. Então vamos à história. Um certo caboclo saía para caçar toda noite numa chapada próximo à sua fazenda. Mesmo sob aviso de todos os moradores que havia algo demoníaco ali. Bem, o homem ignorava sempre os avisos, alegando que não tinha nada que o chumbo grosso de sua cartucheira não resolvesse. Uma certa noite, durante uma caça, Caboclo se deparou com algo que não teve como explicar. A descrição dele era que um monstrengo peludo com um olho no meio da testa lançou-se sobre ele inesperadamente, derrubando-o de costas no terreno encharcado. O mesmo afirma que era um pé de garrafa e que, mesmo disparando na criatura várias vezes, os tiros não lhe surgiam efeito. E que se ele não tivesse se jogado na lagoa ali perto, ele estaria morto. Bem, o fuzuê na pequena cidade de Luiz Gomes, no interior do Rio Grande do Norte, atraiu a atenção de Jonathan. Jonathan era um jovem repórter que anotava os últimos acontecimentos registrados nos arredores de Luiz Gomes, por conta dos supostos avistamentos do dito pé de garrafa. Jonathan tomava depoimento de todos os moradores que viviam ali, comparando as histórias e fazendo-lhe perguntas. As pessoas faziam fila para lhe contar suas histórias sobre o dito Mapinguari que lá havia. E sempre que o repórter o chamava de Mapinguari, as pessoas retrucavam, diziam que se tratava de um pé de garrafa. E assim ele foi pegando os relatos. E um deles tinha um rapaz que se dizia sobrevivente de um desses ataques. O dito sobrevivente atendia pelo nome de Aldaídes. Ele havia sobrevivido ao ataque do misterioso animal. Então, ele descrevia o animal como muito alto, com os pés virados para trás, garras feito uma onça e uma boca enorme na altura do estômago. A descrição da fera de aspecto sobrenatural
toda cheia de pelos com dentes saindo do peito, correspondia à imagem traçada por um outro habitante na localidade. Ele dizia que era um ser pavoroso, invulnerável a balas de caçadores, a não ser que fosse atingido por algo no único olho. E de acordo com lendas passadas de pais para filhos, aquilo seria o espírito de caboclos velhos, e ao pressentirem a morte, embrenhavam-se na floresta e transformavam-se em mapinguari, ou pé de garrafa, como dizia alguns. O fato é que as pessoas acreditavam, e de tanto acreditar, acabaram atraindo algo diferente e único. Bem, era uma noite quente de verão, muito comum naquela região. O jovem repórter ainda tomava depoimentos, quando um velho senhor chegou na pequena localidade a cavalo. Era um senhor alto, de aparência forte, com uma roupa como aquelas de vaqueiro. Ele estava montado em um cavalo gigantesco de pelos negros. Em suas costas, podia-se ver os canos que pareciam ser de espingardas. As pessoas o olhavam desfilar pelas ruas puxando aquele cavalo imenso, enquanto todos apontavam para ele e cochichavam. Bem, era uma novidade na pequena cidade. E para o repórter local, o senhor deu uma pequena entrevista, dizendo que havia sido mandado da cidade grande, pela igreja, a pedido do padre local, para resolver o problema do pé de garrafa nas matas do vilarejo. As pessoas estavam descrentes, achando que se tratava de um tipo de aproveitador que desejava tomar o dinheiro da população para se livrar do bicho. Mas isso logo veio por terra, quando na missa de domingo, o padre no sermão final passou a palavra para o velho senhor que havia chegado há pouco. Ele dizia que precisaria da ajuda dos homens mais corajosos da cidade e dos donos de animais para pegar a criatura. E aqueles que desejavam ajudá-lo, que o encontrassem após a missa para planejarem a grande emboscada. Meia dúzia de homens foram encontrá-lo no fim da missa. Eram poucos, mas serviria. O homem explicou que seria o seguinte: as pessoas iriam trazer todos os seus animais para a fazenda de um dos homens que se voluntariou para ajudar. Eles juntariam o máximo de animais possíveis e sangrariam uma porção deles para atrair o pé de garrafa. E disse também que os homens ficariam em árvores e a ordem era para atirar assim que vissem a criatura. Enquanto isso, o velho senhor ficaria a cavalo perto dos animais, para dar-lhe um último golpe para acabar com aquela coisa. Bem, foi feito o que combinaram. As pessoas fechavam as suas casas e penduravam cruzes nas portas. E era por volta de 9 da noite, quando os cães de caça começaram a latir ferozmente. Um olho enorme ao longe numa penumbra observava as pessoas que estavam ali, só esperando para atirar. Um grito alto e grave fez os cães voltarem para perto dos seus donos com os rabos entre as pernas. Um dos homens que estavam em cima da árvore, quando olhou na direção do olho enorme que o observava, desceu da árvore quase que caindo e correu na direção da capela perto do curral improvisado onde os animais estavam. A criatura correu em direção ao homem que corria. Aquela coisa vinha de dentro da mata, derrubando pequenas árvores e gritando ensandecido na direção do homem. Os outros
disparavam contra a grande criatura. E a mesma, quando veio à tona, a lua cheia o iluminou. O sangue escorria pelos seus pelos. Ele era enorme, com o olho amarelo, quase alaranjado no meio da testa. Uma boca enorme na altura do estômago e mãos grandes como as de um gorila. Aquilo com certeza tinha saído do próprio inferno. E os tiros, mesmo acertando em cheio, parecia não ter efeito. Aquilo correu em direção das árvores ali perto e trucidou os cães. Deu porrada nas árvores e usou os animais como arma, como se eles fossem luvas de boxe. O homem que correu estava dentro da capela com uma espingarda atirando contra a criatura e tirando a atenção daquilo dos animais no curral e o fazendo virar-se para o homem na capela. Eram gritos, urros e rezas, e a cidade toda ouvia aquele movimento. O Mapinguari colocava o resto dos cães dentro da enorme boca no estômago, enquanto caminhava em direção ao homem. Era uma visão do inferno, quando o velho homem montou em seu cavalo e disparou um tiro com sua espingarda que arrancou um pedaço da carne do Mapinguari. E aquilo só o deixou mais irritado. Bem, aquilo era impressionante, pois mesmo as armas dos outros o ferindo, a espingarda daquele homem havia o machucado, a ponto do Mapinguari sentar e rolar no chão como se estrimbuchando. Aquele homem acabou arrancando um pedaço do Mapinguari, e o animal arrancou um dele também. A criatura saltou por cima dele, o derrubando do cavalo e arrancando seu braço com uma das mãos. E a sua outra mão ele enfiou nas tripas do homem, o fazendo gritar até a morte. Um outro caçador, vendo o desespero do velho homem que morria ali na sua frente, desceu da árvore, apanhou seu revólver calibre 38 e descarregou todas as 6 balas bem na cara do grande pé de garrafa. E 2 dessas balas acertaram o olho daquela coisa. A criatura se ergueu urrando e gritando, e em seguida saiu correndo mata dentro. O seu rastro de destruição na mata foi seguido pelos homens que sobraram. Mas num ponto próximo a uma antiga aldeia indígena abandonada, aqueles rastros sumiram e nenhum corpo foi encontrado. O cavalo do velho homem saiu correndo do local na direção oposta de onde o pé de garrafa correu. E aquele cavalo também sumiu naquela noite escura e sombria. O corpo do velho homem foi enterrado no antigo cemitério de Luiz Gomes. E o mesmo foi enterrado como indigente, e ninguém até hoje sabe qual era o seu nome. Toda essa história era contada pela minha família, e também pela família de todos os antigos moradores da pequena cidade Luiz Gomes. E muitos dizem que até hoje escutam o velho cavalo do homem correr nas ruas da cidade, procurando seu dono. Porém, nunca mais se ouviu falar de Mapinguari ou pé de garrafa na cidade, e muito menos nas redondezas. Boa noite. Bem, galera, esse foi o último relato de hoje, e quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, e até o próximo vídeo.